Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, módulo 5, Aprendendo com os Fatos Cotidianos. Roteiro 2, A Mulher Cirofenícia. Neste roteiro nós vamos estudar a passagem da mulher Cirofenícia, que era a mulher de Cananeia, que, embora fosse politeísta, reconhecia que Jesus era o Mestre e vai à procura dele encontrar consolo e encontrar salvação para o sofrimento de que padecia sua filha. Tópico 1, texto evangélico. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. A atitude de Jesus perante a mulher que lhe roga auxílio se revela, à primeira vista, surpreendente. O acontecimento em estudo envolve aspectos valiosos para quantos têm buscado na Boa Nova o sentido de compreender não somente os valores de ordem educacional, mas também aspectos da maior transcendência no que se reporta ao mecanismo da própria evolução. Retirando, porém, o espírito da letra, compreende-se por que Jesus agiu daquela forma. Algumas informações históricas são importantes para a contextualização da história. A palavra cananeu tem origem em Canaã, filho de Cã ou Cão, neto de Noé, cujos descendentes falavam a língua semítica. Há 3 referências históricas relacionadas ao vocábulo assim especificadas. Habitantes que viviam restritos na região cirofenícia, propriamente dita, em especial a Fenícia, os arqueus, os sineus e os emareus. Povos existentes nas regiões conhecidas como Cirofenícia e Ciro-Palestina, Vale do Sidom a Gaza, Mar Morto, cidades de Sodoma e Gomorra e região de Lasa ao norte. Heteus, Jebuseus, Amorreus, Eveus, Girgazeus, além dos arqueus, sineus e zemareus citados no item anterior. Qualquer mercador ou comerciante, visto que o comércio era a atividade que mais caracterizava os cananeus. Os cirofenícios eram famosos pela produção de artigos de luxo, artesãos que trabalhavam admiravelmente o mármore e outras pedras lavradas. Quanto à religião, os cananeus eram politeístas, adoradores de vários deuses, sendo os mais conhecidos Baal, Haddad e Dagon, assim como as deusas Aserá, Astarte e Anat. Retornando ao texto evangélico registrado por Mateus, percebemos que a fama de Jesus não se limitava à Palestina, estendendo-se além fronteiras. A cada instante, os registros evangélicos apontam a capacidade polarizadora do Mestre. Sua autoridade faz-se presente como um sol a irradiar vida abundante. Não necessitava fazer-se anunciar. Bastava sua presença, sua movimentação e, às vezes, ligeiras informações durante a sua passagem ou chegada a algum lugar, para que dele se aproximassem os trôpegos e os carentes de toda a ordem, criaturas ávidas de orientação e arrimo. A proposta orientadora de Jesus é dirigida preferencialmente aos deserdados, aos caídos, como era a situação da mulher cirofenícia. Por considerar a origem étnico-cultural da mulher cananeia e para evitar dar aos cães as coisas santas ou deitar-se aos porcos as vossas pérolas em Mateus, capítulo 7, versículo 6, segundo a linguagem evangélica, Jesus agiu com cautela, a fim de não imprimir ação coercitiva capaz de violentar a personalidade da irmã, que, aliás, soube receber auxílio com lucidez, porque sabia realmente o que necessitava. Essa passagem retrata que o conhecimento de Jesus, a fama de Jesus,
não se restringia à região da Galileia, extrapolava aquelas regiões. E com isso, aquela mulher que pertencia à região onde ficava ali Canaã, e que era uma região onde as pessoas eram politeístas, ainda assim ela reconhecia a excelsitude do Mestre Jesus. E por isso ela vai buscar nele a salvação que ela tanto necessitava. E o Mestre age com cautela, porque sabia que dentro do conhecimento daquele povo, era um conhecimento que não tinha ainda a informação da existência de um único Deus, já que eles eram politeístas. E por isso ele precisava agir com cautela, precisava entregar o pão de acordo com a possibilidade de ser digerido por aqueles que estavam ali recebendo o pão da vida que Jesus levava. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 24. Ainda para as partes de Tiro e de Sidom, sugere atendimento circunstancial, caracterizado pelo Mestre e que passaria a história como exemplo. Parece que não havia intenção por parte de Jesus em pregar naquela região específica, constituída por povos de tradições culturais e religiosas tão diversas que ainda não possuíam consciência da ideia de Deus único. Daí ele respondeu aos discípulos que lhe pediram para dispensar a solicitante: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O aprendiz do Evangelho, entretanto, deve estar suficientemente esclarecido, mantendo-se atento aos acontecimentos que surgem espontaneamente em sua caminhada evolutiva. Deve considerar que, independentemente dos planejamentos, das diferenças religiosas, do nível de entendimento espiritual, assim como das circunstâncias, pessoas e locais, a necessidade de auxiliar o próximo se revela como prioridade maior da existência. Em geral, é exatamente nesses acontecimentos que se manifesta a vontade do Pai. A mulher de Cananeia, a mulher sinofelícia, ela, na verdade, demonstra que um dia todas as nações caminharão ao encontro do Mestre Jesus. Embora naquela circunstância ela fizesse parte de uma comunidade onde não era ainda o momento de chegar à mensagem do Mestre, já que não havia um preparo inicial, por outro lado, ela também demonstrou a fé necessária para receber o pão da vida. E isso serve para nós de grande lição. A lição de que cada um de nós tem que se preparar para o momento em que formos receber o pão que Jesus tem para nos entregar. Importante atentar-se para a forma como o fato é narrado. Eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Está claro que se tratava de um espírito portador de cultura espiritual pouco abrangente, ainda preso aos campos da evolução natural. Saindo daquelas cercanias indica a sua origem. O verbo sair, presente na frase, sugere que, nada obstante seus parcos conhecimentos espirituais, ela já revelava possuir alguma informação, não se mantendo presa às orientações da prática politeísta. A mulher cananeia foi atraída por uma fonte vibracional diferente, plena de amor e de energias positivas, consubstanciada na figura de Jesus, que eventualmente por ali se movimentava. Percebemos aqui que a mulher dessa passagem, ela tinha ainda uma ligação com sua religião politeísta, mas, por outro lado, ela começava a despertar o seu espírito para a realidade da existência de um único Deus. E, além disso, Jesus também procura testar a fé dessa mulher, o quanto que ela devotava uma verdadeira fé. E ele realmente encontra essa fé verdadeira vindo dela. E outro aspecto é a condição espiritual dela, um espírito ainda em processo evolutivo que estava
exercitando um momento de transição, tanto que foi atraída pelo magnetismo do Cristo e foi em direção dele buscar o socorro que tanto necessitava. Por outro lado, o pedido da mulher extrapolava as meras necessidades de ordem física, revelando o desejo sincero de libertar do sofrimento um ente querido, ainda que a súplica pedisse misericórdia para si mesma. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. O pedido de socorro, na verdade, era para um ser amado preso a doloroso processo obsessivo da subjugação. Nessas condições, as circunstâncias são alteradas pela força do amor, cujo poder é inestimável. Informa, contudo, o versículo 23 de Mateus, que mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Trata-se de uma situação especial, em que o silêncio é a melhor resposta, a forma mais prudente de agir, diante de pessoas que demonstram pouco entendimento da realidade dos fatos, ou que se encontram sob o impacto de forte emoção. É medida de bom senso silenciar e aguardar o trabalho do tempo. Percebe-se que a mulher, ela age por amor à sua filha que estava submetida a um processo de subjugação. Por outro lado, um mestre, ele não age impulsivamente. Ele vê a mulher clamando por ele, mas ele simplesmente fica em silêncio. Por quê? Porque precisava o mestre entender qual era o verdadeiro interesse daquela mulher. E também até para ensinar aos discípulos como eles deveriam agir em situações daquela natureza, que não se pode nem repulsar, nem impedir a pessoa, mas também não se pode de pronto atender ao que ela está clamando. É preciso aferir a essência, o que a pessoa tem dentro de si, o que aquele espírito carregava dentro de si. O mestre, embora tivesse toda essa dimensão, ele precisava também mostrar para os discípulos como eles deveriam agir em situações semelhantes quando o mestre não mais estivesse junto deles. Por outro lado, é possível que os discípulos tenham interpretado equivocadamente o silêncio de Jesus. Por isso disseram ao Senhor: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Esta colocação provocou a manifestação de Jesus por meio destas palavras constantes do versículo 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer isto dizer que, a despeito de sua mensagem ser destinada a todos os povos do planeta do passado, presente e futuro, naquele momento específico, recordava que, primordialmente, era preciso semeá-la com proveito no meio em que oferecia melhores condições. Os judeus, os quais possuíam base monoteísta firme, a despeito dos desvios religiosos e dos equívocos existentes. Os povos gentílicos seriam objeto de atendimento especial posteriormente. Era preciso, antes de conhecer o Evangelho, ter noção de Deus único. De acordo com as orientações espíritas, as ovelhas perdidas da casa de Israel referem-se a um grupo de espíritos vindos de capela, cujo aproveitamento dos ensinamentos superiores foi praticamente nulificado, a despeito da crença monoteísta que possuíam. Renasceram na Terra para reparar erros cometidos contra a lei de Deus. Degradados no nosso orbe, assumiram o compromisso de cooperarem no progresso da humanidade terrestre, transmitindo-lhe a ideia de Deus único. Ao mesmo tempo, reajustavam-se perante a lei divina. Jesus veio com uma missão bem clara e bem definida: semear o Evangelho no meio do povo judeu. Por que esse povo foi escolhido? Porque foi um povo que já foi preparado desde o momento que eles vieram encarnar na Terra. Eram espíritos do orbe de Capela mais avançado e que foram degradados de lá, porque não estavam mais em condições de habitar aquele mundo que estava em evolução. E esses espíritos, então, num papel de reajuste, reencarnam na Terra com a missão de consolidar a ideia de um Deus único e formar esse povo que era o povo judeu. Só que esses espíritos também se equivocavam e, portanto, eles acabavam retornando, reencarnando
em outros povos também de origem politeísta, dada os equívocos e suas fraquezas. Essa mensagem fica bem clara quando nós lemos o livro O Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel mostra a característica dos espíritos que vêm reencarnar na Terra e que são enviados de capela, são decretados de capela para reencarnar na Terra com a missão de ajudar a erguer aqui o rebanho do Mestre Jesus. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus capítulo 15, versículos 25 a 28. A mulher cirofenícia não se deixa abater pelo silêncio de Jesus nem com as palavras dos discípulos. Persiste no seu propósito de receber o auxílio, implorando e argumentando com o Senhor. Alimentada pela força do amor que devotava a filha e pela confiança em Jesus, o mensageiro celestial, multiplicou as forças íntimas, prostrando-se junto ao Mestre, dizendo com mais convicção: Senhor, socorre-me. Há algo mais na postura dessa mulher. Ela depositou toda a sua esperança alimentada pela fé inarredável na pessoa do Senhor. Os verbos chegou e adorou definem o alto grau de segurança e de humildade dessa criatura. Fica evidente também que ela realmente possuía muito mais informações sobre os poderes de Jesus do que usualmente um cirofenício teria. Mesmo assim, em nenhum momento agrediu, revoltou-se ou insurgiu-se de qualquer maneira. Simplesmente disse: Senhor, socorre-me. Temos, assim, o valor da humildade associado à fé. Percebe-se que a mulher não se deixou abater pelo silêncio do Mestre e nem pelas palavras dos discípulos. Ela prossegue, e aí ela tem uma atitude humilde. Ela se prostra perante o Mestre e pede: socorre-me. Embora, na verdade, ela pedisse o socorro para a filha, mas ela sabia que ela precisava também receber a bênção do Mestre para que a bênção do Mestre chegasse até a filha. Vemos aí, mais uma vez, a atenção de Jesus aos intercessores, que são aqueles que pedem algo não para si, mas para alguém que amam, alguém que é próximo, alguém que eles têm um afeto. E Jesus, então, atende ao pedido dessa mãe, porque ela soube não só manter a sua fé, mas soube também se colocar humilde perante o Mestre. O acontecimento ficou preso no tempo, mas o ensinamento permanece e se irradia pelos séculos. Jesus não pronunciou qualquer palavra no primeiro momento. Entretanto, um diálogo inarticulado foi instaurado que culminou com o pedido de socorro daquela mulher confiante e esperançosa, que soube submeter-se ao amparo da misericórdia do Senhor. O Mestre, entretanto, ao ouvir o segundo apelo, lhe responde: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A interpretação literal deste versículo 26 é totalmente imprópria. Aliás, esta afirmativa costuma escandalizar alguns aprendizes mais desavisados. A expressão é direta, mas acentuadamente afetiva, respeitosa, considerando o sentido didático da lição que o Mestre estava produzindo. Existiu uma razão para Jesus pronunciar aquelas palavras. Era preciso que ela, a mulher cirofenícia, recordassem a sua origem de ovelha perdida da casa de Israel, renascida naquela existência no seio de um povo politeísta. Ela é o símbolo de alguém que renega a sua origem divina, tal como aconteceu ao filho pródigo, para entregar-se às sensações e aos prazeres da vida material. Preferiu Mamon a Deus. Entretanto, os reflexos da sua escolha infeliz se faziam presentes. Por isso ela buscou Jesus com tanta veemência. Por outro lado, importa considerar que o Mestre testou a fé que ela, aparentemente, revelava possuir, a fim de que a lição ficasse clara para o aprendiz do Evangelho.
Seria ela uma ovelha perdida que desejava voltar ao redil? Ou seria alguém que, por ser informada dos prodígios operados por Jesus, desejava se ver livre de um problema que lhe atormentava a existência? O que a espiritualidade nos ensina é que essa mulher, apesar de estar ali, naquela encarnação, dentro do povo de Canaã, um povo politeísta, ela era um espírito que fazia parte da pleiade de espíritos que vieram banidos e vieram para a terra para compor o povo judeu. Só que as suas falhas ocorridas em encarnações anteriores dentro do povo judeu fez com que ela encarnasse dentro de um povo politeísta. Mas então surge a figura de Jesus e surge o problema da filha, que serviu ali como um mecanismo para que ela retornasse à sua origem, ou seja, retornasse àquele grupo de espíritos que originariamente vieram de Capela para compor o povo judeu e para disseminar a ideia de um Deus único, a ideia de uma religião monoteísta. Essa mulher, então, premida pelo sacrifício em ajudar a filha, procura o Mestre Jesus, trazendo dentro de si as raízes de sua origem espiritual, que seria exatamente daquele povo que reconhecia a existência de um único Deus. Apesar da incipiente base de conhecimento espiritual que ela recebeu naquela existência expiatória, o Mestre a reconheceu, ovelha perdida da casa de Israel, de imediato, de forma que o diálogo que se seguiu foi para revelar quem ela era e de onde ela vinha, condição que ficou plenamente demonstrada não só porque a cananeia busca e adora Jesus, reconhecendo-o como benfeitor maior, mas também pela lucidez do diálogo que com ele estabelece. Quando Jesus responde-lhe que não é bom pegar no pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, não a estava humilhando, comparando-a com os filhotes de cães. A palavra cachorrinhos tem o sentido de criancinhas, que no texto simbolizava o pouco conhecimento espiritual dos sirofenícios que, por serem politeístas, ainda se encontravam no estágio inicial dos processos que levam à compreensão de Deus único. Os filhos simbolizavam os judeus monoteístas por natureza, isto é, espíritos que se encontravam um passo à frente em termos de entendimento espiritual, a despeito das distorções religiosas existentes. Dessa forma, o alimento espiritual destinado aos seres humanos, simbolizados como filhos, deveria ser diferente do que era fornecido aos cachorrinhos, animais fiéis muito próximos dos homens, ou filhotes, que, por representarem crianças espirituais, requisitavam uma alimentação menos consistente, apropriada à idade infantil. É importante, então, perceber na fala de Jesus todo o contexto espiritual que envolve. Aquela mulher, um espírito que antes fazia parte do povo judeu, precisou reencarnar agora num outro povo, para que pudesse, então, perceber o seu equívoco. Somente quando percebeu o seu equívoco é que ela se volta para Jesus. Jesus, naquele momento, então, convidava aquela mulher a retornar ao seu passado espiritual e resgatar ali os seus equívocos. E quando Jesus, então, se refere ali aos cachorrinhos, aos filhotes de cães, não está ali menosprezando a mulher ou comparando ela a um filhote de animal, mas está dizendo da condição espiritual ainda atrasada daquela mulher. Por isso que ele faz esse comentário dizendo que não haveria condições de ela receber o pão que Jesus trazia, o evangelho que Jesus trazia, porque ela precisava ainda caminhar, amadurecer espiritualmente para estar adequada a receber aquele ensinamento. Só que a mulher então dá uma resposta sábia e diz que mesmo os cães recebem as migalhas que caem da mesa de seus senhores, significando que para ela bastava receber uma pequena palavra do mestre que aquilo seria suficiente para salvá-la. E o mestre, percebendo então a maturidade espiritual dela, aí esse espírito já era um espírito mais evoluído, ainda que não moralmente, mas em termos de conhecimento, já tinha uma maturação espiritual. E estava percebendo ali Jesus uma evolução espiritual.
por isso que ele diz para ela que a fé havia salvo ela e que a partir daquele momento a filha dela foi curada. E o grande mecanismo para essa cura foi a fé daquela mulher que, embora estando fazendo parte de um povo politeísta, reconhecia no Mestre, percebeu que o Mestre era aquele que viria para salvar o mundo. Esse era o conteúdo que tínhamos aqui para o nosso estudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que podem estudar sobre Jesus, estudar sobre a doutrina espírita. Muito obrigado por sua atenção. Fique com Deus, muita paz e muita luz.